Nesse momento onde todas as empresas, de certa maneira, de uma questão, vamos dizer assim, abrupta, ou seja, todo mundo está colocando seus funcionários, seus colaboradores para trabalhar remotamente, não podemos esquecer que existem alguns critérios para poder ter uma performance, ter uma estrutura, algo para poder que todo mundo trabalhe de maneira mais adequada, né? Então temos que criar ou melhorar as políticas existentes hoje em dia já de segurança da informação, tentar criar uma política de home office caso não exista, porque dentro dessa política, junto com o time de RH, compliance que tiver na empresa em si, eles vão dimensionar uma estrutura relacionada à questão de horas de trabalho, para poder ter esse leque junto aos colaboradores, para ninguém trabalhar a mais do que o necessário. A questão de navegação na internet. Também vamos ter a questão dentro dessa política, ou uma política à parte que faça um adendo a ela, sobre a questão que tipo de VPN será utilizado, se vai ser VPNs clients, VPNs o SSL, né, web, se vai ter web portal, e com base nisso também vem os riscos, tá? E isso pode estar trazendo algum tipo de vulnerabilidade para dentro das empresas. Então vamos falar aí sobre algumas maneiras, né, que a gente pode encontrar nesse caminho para proteger as empresas, né? A gente tem, por exemplo, como alternativa os testes de vulnerabilidade, né? Que como o nome sugere, servem para que as empresas possam tenham essa habilidade de poder testar os seus sistemas sofrendo algum tipo de ataque, né? Para ver como o próprio sistema se portaria diante disso. Uhum. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre alguns tipos, né, de teste de vulnerabilidade e, de repente, quais são os mais usados atualmente ou quais são os mais interessantes no geral. Bacana. Hoje em dia é uma boa prática, né? Você fazer testes de análise de vulnerabilidades, até pentestes ou testes direcionados, que a gente chama, né? O que isso garante? Até por uma questão ou de compliance ou de requerimento da própria auditoria da empresa ou das próprias boas práticas de segurança da empresa, que ela mesmo se audite, né, de tempos em tempos, que ela consiga checar o quanto essa abordagem de segurança está sendo efetiva e funcional. Então, é uma boa prática, inclusive recomendada aí pela 27000, que você faça essas checagens recorrentes. E a análise de vulnerabilidades é uma delas, onde você consegue fazer de tempos em tempos uma análise do ambiente e ver realmente como que isso está, tirar uma foto, né, do que está ok, está compliance ou está de acordo com o mínimo requerido pela empresa, e o que está, de alguma forma, não correto e precisa ser tratado, ou patch, ou, enfim, até configurações, qualquer tipo de parâmetro que não esteja de acordo com o que foi definido. Então, um teste de vulnerabilidade vai trazer isso para você, vai conseguir te mostrar o que está ok e o que não está ok dentro do seu parque. Além disso, nós temos também o pentest, né? O pentest é um teste que vai testar a efetividade de todo o seu sistema, não é uma análise, ele vai efetivamente simular um ataque, uma invasão, um acesso indevido para checar todo o seu parque de segurança. E vai, obviamente, também te mostrar o quanto isso está vulnerável ou está sendo efetivo, né? Toda a sua tratativa de segurança. E nós temos também uma outra modalidade que está bem alta aí ultimamente, que é um serviço de teste direcionado, né? O que seria isso? Uma vez que você já sabe qual o segmento ou qual a parte do seu ambiente que é mais crítica ou está mais vulnerável hoje, você acaba fazendo mais testes em cima disso de forma recorrente. Por exemplo, um e-commerce de uma empresa que é o seu ponto mais vulnerável e mais exposto. Então, recorrentemente, essa empresa pode checar este segmento do seu negócio especificamente, né? Não precisa fazer todos os testes na sua totalidade, mas focando ou na parte mais vulnerável ou na parte mais exposta do seu ambiente. Então, essa aprovação aí da lei passando para o presidente
foi um susto que muita empresa teve aí e que com certeza no ano que vem, quando entrar todas as sanções aí, eles vão precisar se adequar, né? Não tem para onde fugir. Até porque eu já falei em outros canais aí e volto a falar. O Brasil, ele não precisa de uma NPD para vir poder sancionar, multar, fiscalizar. O Brasil tem um enorme, um embasamento, todo um organograma de fiscalização, né? Os PROCONs, os ministérios públicos, então é tudo muito capitularizado. Então a gente consegue, esses órgãos todos que eu mencionei, eles conseguem e estão fazendo as devidas fiscalizações e autuações, não só com base na lei que não está em vigor, mas com base em outras disciplinas legais, como o Código do Consumidor, como o Código Civil, a própria lei do Marco Civil da Internet. Então são vários outros embasamentos legais que eles estão utilizando para poder se valer dos direitos que são garantidos e as obrigações e deveres que são garantidos na LGPD. Pessoal, dentro desse contexto mesmo, eu já escutei algumas startups que têm um time enxuto por natureza, né? Mas com uma postura muito do tipo, LGPD é muito para enterprise, é mais para pegar ali a galera que já tem, tipo, empresas mais bem, tipo, estruturadas, a galera não vai olhar, os fiscais não vão olhar tanto para startup. É interessante que eu acho que esse ano a GDPR já montou algumas startups e eu queria ver com vocês acham que aqui no Brasil as startups também têm que tomar cuidado, elas também têm que se preocupar ou não? De fato, a lei vai ser primeiro para enterprise e depois eles vão olhar startups. O que vocês acham? Se você puder começar, Carla? Eu acho que a lei é válida para todos. Falou de dado pessoal, a lei ela não vai ter distinção entre enterprise e startups. É que a gente pensa, né, uma empresa maior, com uma visibilidade maior, pode ser que chame mais atenção. Ela pode ser que sim, chame mais atenção, obviamente, né? Mas isso não significa dizer que as empresas que são um pouco mais enxutas, que estão iniciando agora, não fiquem de fora. Porque todo mundo que faz barulho, né, acaba... quantas startups aí que a gente viu, que começou, explodiu, e hoje é considerado uma enterprise e que está, sim, aos olhos da LGPD, não tenha dúvida. A fiscalização a gente ainda não sabe como vai funcionar, né, mas independente de criar ou não a NPD, de ter toda dessa questão em cima, né, vai ter fiscal suficiente, não vai ter fiscal, como que vai funcionar? Hoje, os próprios fiscais é a empresa do lado, né? O cara vai lá e fala, opa, tem ali coisa. Então, hoje o mundo virou muito um fiscal do outro, né? E não vai ter uma necessidade de uma agência fiscalizadora. Hoje, o sistema jurídico nosso, né, ele é capitularizado de uma certa forma que um PROCON pode vir e te fiscalizar e verificar se você está fazendo ou não atendendo as questões de dado pessoal, os ministérios públicos estaduais e o federal, enfim. Então, existem hoje vários órgãos capazes de virem a fiscalizar a empresa, seja ela enterprise ou não. Então, a minha opinião é essa, é que a LGPD é para todos, independente do tamanho ou não, você está sujeito, sim, às obrigações e às penalidades, eventualmente, que possam vir a ter. E em termos técnicos, assim, se você puder trazer um pouco, o que essas empresas elas precisam implantar ali na empresa? O que é o step by step que elas precisam cumprir na questão de compliance para estar dentro da LGPD, que já está aqui em agosto? Você tem muitos aspectos, né? Se você pegar uma legislação como a LGPD, você tem que pensar você transforma, né, como você colocou a questão técnica, você transforma aquele texto em entregas, em demandas, né? Quando você vê em um certo artigo lá que você tem que estabelecer medidas técnico-administrativas para proteger a sua informação, tem uma estrutura imensa por trás disso, né? Se você pensar em segurança, em como que você protege, como é que você assegura que você tem todos os mecanismos apostos para isso.
Então, você tem várias frentes, né? Nas nossas implementações, a gente vê, e nós tratamos como uma ferramenta de gestão de privacidade que modulariza isso, né? Modulariza essas entregas. Então, você tem uma frente que trata a questão da governança do dado, né, assegurar que você tem devidamente mapeado todos esses dados, esses processos, esses sistemas, e principalmente, né, ter os devidos atributos para você tratá-los, né, as razões legais, enfim. Você tem uma outra frente muito ampla, que é a parte de consentimento, por exemplo, né, você não pode deixar de considerar isso. A parte de direito do titular, que é uma obrigação claramente definida na LGPD. Então, você tem várias frentes atuando, né? E você tendo algo que possa te auxiliar na gestão dessas demandas todas, certamente você tem um ganho tremendo, né? Em termos de como você vai conseguir estar compliance com tudo isso. A política de segurança da informação tem algumas áreas que já têm essa obrigatoriedade, como as áreas financeiras. Elas exigem uma política de segurança da informação tintim por tintim ali. Com a LGPD agora, Fábio, como que isso vai se traduzir para as empresas, a política de segurança da informação deles? O que eles vão precisar colocar em prática? Algumas medidas de segurança vão existir ou não? Enfim, o que vai precisar fazer hoje com relação à segurança da informação para as empresas com a LGPD? Bom, em relação à LGPD, isso vai depender muito do ramo da empresa, né? Quais as decisões que ela vai tomar em função das informações pessoais que ela toma conta, né? Basicamente, a LGPD, ela está falando de dados pessoais, né, pessoas físicas, não está falando de dados corporativos, né? Então, hoje já existe uma preocupação das empresas, quando elas estabelecem uma política de segurança, existe uma preocupação em continuidade do negócio, né? Então, deixar os serviços funcionando, né, você ter disponibilidade quando alguém precisar de uma determinada informação. E a LGPD ela já foca mais na questão do dado pessoal. Então, dependendo da maturidade que a empresa tem em relação à sua política de segurança, né, se ela já é uma empresa que tem uma política estabelecida e que ela vem buscando melhoria contínua ano após ano, vamos dizer assim, esse embarque na LGPD vai ser mais tranquilo. Ao mesmo tempo que para as empresas que nunca pensaram nisso ou começaram a pensar agora, vai ter uma dificuldade maior, porque além do aspecto segurança em si, né, que envolve muitas outras coisas, você tem também o aspecto da privacidade, né, e isso acaba fazendo uma conexão com o Privacy by Design que você comentou no comecinho, que é uma preocupação que as empresas vão ter que desenvolver, né, que é tudo aquilo que elas vão conceber em termos de produto e serviço, já precisam nascer com esse conceito, né, muito bem formado. De nada adianta uma empresa colocar dinheiro numa ferramenta ou investir num projeto, se esse projeto não contar com a conscientização das pessoas. É muito importante, porque são as pessoas que fazem as empresas funcionarem, né? No final, ali na ponta, quem que a gente tem? Tem as pessoas fazendo as atividades. E se elas não tiverem sido devidamente envolvidas, não vai acontecer. A outra coisa que eu costumo falar, acho que o pessoal já deve até estar enjoado de ouvir, é que não existe milagre, né? Tem gente que contrata uma ferramenta achando que a ferramenta vai fazer tudo para ele. Tem gente que contrata uma empresa como a CompuGraph achando que a CompuGraph vai fazer tudo. E isso não é verdade. Tem que haver um trabalho sério da empresa que está entrando nessa jornada. Ela tem que ter consciência de que muito mais pelo trabalho dela do que pela ferramenta ou pela empresa que está implementando é que vai haver o sucesso, né, nessa jornada da LGPD. Né? Não adianta nada, algumas empresas às vezes falam comigo assim, mas eu já tenho meu assessment pronto, já está tudo certo. Aí eu pergunto, mas de quando é seu assessment? É do mês passado. Ok, daqui um mês pode ser que esse assessment não seja mais válido, porque a sua empresa mudou de um mês para cá. Então a LGPD não é uma coisa estanque, sabe? Que você faz uma vez e fala assim, pronto, agora eu estou LGPD compliance. Não.
A LGPD é um trabalho, assim como segurança da informação, é um trabalho constante. Você tem que estar sempre olhando para as coisas, porque a empresa está mudando o tempo todo, os processos na empresa estão mudando, é gente que sai, é gente que entra, né? São novos sistemas que a gente coloca para rodar, mas o que está ali dentro, né, as informações das pessoas, é o que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente tem que pensar tanto em segurança como na implementação da LGPD como uma coisa contínua, uma coisa que vai fazer parte da sua empresa de hoje em diante. Não é uma coisa que você fala assim, bom, acabei meu projeto LGPD. Não, você não acabou, você acabou de começar, né?